Fala, meu povo, tudo certo? Seguinte, semana passada eu vim aqui para falar de Liga dos Campeões feminina e hoje eu tô de volta para falar sobre Liga dos Campeões masculina. Neste sábado, Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentam em Budapeste para definir quem será o vencedor da Champions League da atual temporada. Antes de começar falando sobre esse duelo, já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e também não esquece de ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos, seja sobre esses vídeos mais falando sobre os clubes, seja também como vem e os vídeos que vão vir na Copa do Mundo. Bom, gente, seguinte, a final vai acontecer no sábado, 1 da tarde, no horário de Brasília. Muita gente está confundindo o horário, porque tinha assim, o horário antigo de 4 horas, né? Mas esse jogo vai ser às 1, então não é para perder, hein? Vamos lá então falar sobre esses dois times, né? Como eles vêm, como eles chegaram nessa final, coisas semelhantes e coisas diferentes entre eles. Vamos lá então. Eu vou começar falando sobre o PSG, que chega na sua terceira final de Champions na história. Teve aquela lá contra o Bayern na pandemia em Lisboa. Depois tivemos a final contra a Inter de Milão, que essa sim na temporada passada o Paris Saint-Germain não só vence como goleia o time italiano por 5-0 e faz seu primeiro título ser numa letra maiúscula. E um ano depois está de volta para mais uma final. O Arsenal, se de um lado o PSG faz uma final consecutiva, uma em 2025 e a outra em 2026, o Arsenal passou 20 anos sem conseguir voltar à final da Liga dos Campeões. A última final, e até então única, que o Arsenal havia disputado é aquela de 2005-6 contra o Barcelona, que o Arsenal perde de 2-1 de virada, que tem a participação do brasileiro Belletti, o lateral do Barcelona naquela época. Então, assim, o primeiro contexto já é esse tempo, né? A gente tem um PSG que nos últimos anos se acostumou cada vez mais em estar nesse patamar do futebol europeu, né? A gente lembra do PSG gastando muito, sendo esse time mais famoso talvez há uma década e meia, talvez ali, vamos partir de 2012, 13, por exemplo, aquele time já com Ibra, Lavezzi, depois vem Lucas, depois vem Cavani, enfim. A gente vai pensar naquele PSG, mas o PSG que passa a ser protagonista na Champions por si é um PSG muito mais próximo ali de 2020, já com Neymar e Mbappé, e agora nesse time que até a temporada passada era chamado de low profile, mas já é o time não de um jogador, e sim do Luiz Henrique, né? Então a gente tem o PSG cada vez mais acostumado a estar nessa posição dentro da conjuntura do futebol europeu, enquanto o Arsenal passou muito tempo fora disso. O Arsenal não só não tem títulos na Champions, apesar de ser uma equipe muito mais tradicional do que a equipe parisiense, mas também ficou distante dessa discussão, né? A gente vai olhar bem para o Arsenal, talvez nos últimos 3 anos, 4 no máximo, e olhe lá, entendendo que o Arteta modificou o time, entendendo que o Arteta colocou o Arsenal na briga da Premier League, mas na Champions a evolução vem a partir da temporada passada. Tanto que o Arsenal consegue, pela primeira vez na sua história, alcançar 2 semifinais de Champions consecutivas. Uma na temporada passada, que o time foi eliminado pelo PSG, e essa desse ano, que o time conseguiu avançar o Atlético de Madrid. Então, já que eu fiz um recorte um pouco mais histórico, né, sobre as duas equipes, vamos entrar então no que aconteceu nessa atual temporada, para a gente ver se existe algum nível de favoritismo para algum lado. O PSG foi campeão com tranquilidade da Ligue 1, 76 pontos. Ali, se não me engano, segundo e terceiro terminaram o Lens e o Lille com 70. Apesar da distância ser de só 6 pontos, ainda assim dá para dizer que o PSG teve o título sob controle durante todo o campeonato. O comecinho da temporada ele é ruim, ele não é dos melhores, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o time rapidamente se encontra na Ligue 1, então o título vem muito cedo na competição. Na Copa da França o time acaba não conseguindo ir tão bem, o time cai no 16avos de final contra o Paris FC, e uma coisa curiosa é que eu já quero deixar essa dúvida para talvez essa final. O PSG já disputou algumas finais nessa temporada. A primeira foi aquela contra o Tottenham na Supercopa da UEFA, pós-liberação do Donnarumma, pós a entrevista do Luiz Henrique de dizer que não contaria mais com ele,
né? E esse jogo vai para os pênaltis e o PSG consegue vencer nos pênaltis. Pro final do ano passado, o PSG bate mais uma final, que é contra o Flamengo no Mundial de Clubes. Mais uma vez, a final é decidida nos pênaltis, e dessa vez com o Safonov, que era o goleiro reserva no começo da temporada, brilhando. E agora o PSG vai para a final de Liga dos Campeões, podendo, talvez, precisar e decidir só nas disputas de pênaltis. Então, assim, não sei se isso é uma configuração do time, tá? Para mim é muito mais porque o PSG não estava num momento tão bom quanto o de agora. Mas não duvidaria também no PSG fazer uma final e, mais uma vez, precisar da disputa de pênaltis. Já que eu falei de outros torneios, vamos entrar aqui um pouquinho na Champions. E eu até por isso vou passar sobre essa questão do PSG não começar tão bem na temporada. Destacando alguns resultados aqui para vocês, o PSG tem vitórias bem importantes na fase de liga, como 4-0 para o Atalanta, se eu não me engano, 2-1 contra o Barcelona em solo catalão, 7-2 contra o Bayer Leverkusen, que são bons resultados, são excelentes resultados, mas ainda assim o time também passou por resultados como derrotas para o Bayern de Munique e o Sporting Lisboa por 2-0, e passou por alguns empates como o 0-0 contra o Atlético Bilbao fora de casa, também contra o Newcastle, enfim. Toda essa conjuntura de resultados deixou o PSG avançar somente na 11ª colocação na fase de liga. Ou seja, o time não conseguiu classificação direta para o mata-mata e teria de passar pelos playoffs. Sobre esse primeiro momento de Champions. Assim como na temporada passada, o PSG mais uma vez começou a temporada numa rotação um pouco menor e sem conseguir desenvolver tão bem o seu estilo de jogo. Passa também por uma questão do Dembélé não estar muito bem fisicamente, havia assim, uma incerteza ainda, uma instabilidade no trio ofensivo do PSG, pouca efetividade, o time acabava tomando gols também, de certo modo, bobo, você ainda tinha uma confirmação de quem seria o goleiro titular naquele momento da temporada, mas a chave novamente foi virada em janeiro e fevereiro. Exatamente como em 2024 e 2025, esse momento de disputar mata-mata para o PSG é o momento que a equipe consegue crescer. E é aí que vem todo o mérito para o Luiz Henrique, vem todo o mérito do melhor do mundo que foi para o Dembélé na temporada passada, porque realmente a gente viu isso acontecer. Da partida contra o Mônaco no playoffs até o final, até a final, né? Depois daquele duelo contra o Mônaco, o PSG acaba enfrentando também o Chelsea, que eu cheguei a trazer vídeo aqui nesse confronto, que apesar da partida de ida ter sido equilibrada, a partida de volta só é do Paris Saint-Germain, o time inglês não consegue fazer nada, é uma postura bem vergonhosa daquele Chelsea, inclusive, é até talvez um momento que o Chelsea começa a cair, cai na Champions de fato, mas também vê seu rendimento cair bastante na Premier League, e aí sim o time enfrenta o Bayern de Munique, que é sem dúvidas o confronto mais difícil, né? E é de onde eu mais bato palma para essa campanha do Paris Saint-Germain. Porque não só o jogo de ida é um dos jogos mais incríveis da história da Liga dos Campeões, como é também você fazer essa quantidade de gols contra o Bayern de Munique. Tudo bem, o Bayern do Company, na segunda temporada, não é o time mais seguro defensivamente, muito pelo contrário. A média ofensiva desse Bayern de Munique chama muito mais atenção do que a média defensiva. A média defensiva ela é alta. A média defensiva do Bayern é levantada em jogos contra mais, não só em jogos de Champions. A questão realmente foi o ataque. O ataque do Bayern de Munique tem uma média melhor do que o ataque do Barcelona de 2012. Sabe? Foi nesse nível o que foi a temporada ofensiva do Bayern. Mas ainda assim, dado toda essa questão, o PSG conseguir fazer 5 gols e conseguir segurar o resultado para o jogo de volta mostra o quanto esse time evoluiu nas mãos do Luiz Henrique e mostra quanto esse time tem a consciência do que pode fazer, principalmente na segunda metade da temporada. E agora esse time vai enfrentar o Arsenal. Então vamos falar do lado do time inglês, que se o PSG passa por uma evolução de metade da temporada para outra, o Arsenal teve seus momentos. A primeira parte da temporada do Arsenal ela é muito boa. Ela é de uma liderança segura na Premier League, é do time conseguindo avançar, é do time jogando bem, mas tem uma segunda metade que passa por altos e baixos. Indo primeiro por outras competições, abrindo já pela Premier League, o Arsenal voltou
a conquistar a Premier League. Depois de muitos anos, depois de 22 anos, desde aquele time dos Invictos, o time não vencer, por outro momento, o campeonato inglês, e esse título finalmente veio. Num 2025 bom, num 2026 que foi ali fevereiro e março, deu uma caída, mas talvez a própria derrota do Arsenal na Copa da Liga pro City fez a chave um pouco ser virada. Foi na Copa da Liga? Só para eu conseguir ver a informação aqui certinha, mas eu acredito que sim. Isso, foi na Copa da Liga. Aquele jogo no Wembley, apesar do Arsenal perder por 2-0, 2 gols do O'Reilly, ele é uma virada. Ele é o Arsenal que passou a voltar a jogar bem ali. Então acho que isso inclusive influenciou na melhora e na confirmação do título do campeonato inglês, tá? Outra competição que eu não falei foi na FA Cup. O Arsenal cai na FA Cup exatamente nesse momento pior da temporada para o Southampton de 2-1. Mas eu acho que também é uma competição que para a torcida não fez tanta falta, né? O time vivo na Champions e o time tão bem e liderando a Premier League não é a FA Cup que seria motivo de preocupação. Indo então para a Champions, né? O Arsenal faz uma campanha avassaladora na fase de liga. O time consegue vencer todos os 8 jogos, inclusive o último, que é jogado contra o Kirat com um time completamente reserva. E puxando alguns resultados aqui do Arsenal na fase de liga, chamam a atenção 4-0 contra o Atlético de Madrid, que sofreu não só contra o Arsenal, mas sofreu principalmente com o Gyökeres. Tem também uma grande vitória por 3-1 para cima do Bayern de Munique, que foi outro semifinalista. Tem um 3-1 contra a Inter de Milão e tem outros resultados bons contra times talvez que não fossem do primeiro nível, como é o caso de Olympiacos e do Clube Brugge. Times que tiraram pontos de outros grandes, tá? Então a campanha do Arsenal, ela foi muito sólida, ela foi muito bem construída defensivamente, a gente falando de Saliba, de Gabriel Magalhães, de Ben White por um momento da temporada, e também garantida pelos jogadores de frente. Por quê? Talvez o ataque do Arsenal não tenha sido destaque do clube em nenhum momento da temporada. Só que o Gyökeres fez uma boa Champions. O Martinelli, inclusive, é o artilheiro do Arsenal na competição. E muito se fez exatamente nessa fase de liga. O Arsenal, como eu falei, passou em primeiro, né? Sem nem dar chance para outro time conseguir brigar pela primeira colocação. E avança direto para o mata-mata. O Arsenal no mata-mata enfrenta o Bayer Leverkusen, o Sporting, o Atlético de Madrid, e aí sim vai jogar contra o PSG. E no jogo a jogo, a questão contra o Bayern 04 e contra o Sporting, ela para mim é muito semelhante. Ela é desse momento do Arsenal mais pobre na temporada. Ela é desse Arsenal que jogou numa rotação baixa, que pouco quis arriscar, sabe? Que fez gols em momentos finais, enquanto um adversário foi nos momentos finais do segundo jogo, contra o outro aí sim foi no primeiro. Mas assim, até o placar agregado, 3-1 contra o Bayern 04, 1-0 contra o Sporting, mostra bastante do que foi o jogo, mostra bastante que o Arsenal não quis se expor e fez talvez o mínimo ali para conseguir a classificação, mas conseguiu. Contra o Atlético de Madrid, eu vou dizer que o Arsenal talvez só tenha sido pior no segundo tempo do primeiro jogo, quando o Atlético faz as mudanças, né? Fora isso, o segundo jogo é bem melhor do Arsenal, me incomodou bastante, inclusive, a postura do Atlético no jogo, e ali já é o momento que o Arteta entendeu que ele precisaria propor um pouco mais e aproveitar as falhas defensivas nesse time, nesse miolo do Atlético de Madrid. Então, essa é a campanha do Arsenal rumo às finais de Champions. Indo para alguns dados, indo para alguns números, né? Eu falei do Arsenal ter essa questão de Martinelli e Gyökeres. O artilheiro do Arsenal na Champions é exatamente o Martinelli com 6, o Gyökeres tem 5, e também tem uma coisa que chama atenção, que é o número de assistências do Trossard. O Trossard que também não foi titular sempre, né? Às vezes perdeu minutos pro Martinelli, às vezes pro Saka, às vezes até o Madueke ali jogando pelo lado de campo. Ainda assim consegue bons números, enquanto o PSG tem números melhores para o Kvaratskhelia, que para mim é o jogador do PSG na temporada, tá? São 10 gols na Champions, além também de 7 assistências. Outros números marcantes são os 7 gols de Ousmane Dembélé e as 6 assistências do lateral Hakimi. Hakimi que estará no jogo, tá? Ele é dúvida por conta de lesão, se eu não me engano, na panturrilha,
E ele estará no jogo, ele jogará, não é uma certeza que ele vai começar a titular, eu acredito que sim, mas só informando para vocês sobre a condição do lateral marroquino. O Dembélé também chegou a sentir um tempo atrás e também está disponível para esse jogo, né? Bom, dado tudo isso, vamos partir para o que eu acho que os times vão mandar a campo. O PSG, como a gente já conhece, Safonov no gol, Hakimi na lateral direita, a dupla de zaga seria composta por Marquinhos e Pacho, no lado esquerdo o Nuno Mendes, o meio de campo eu acredito que venha com Zaire-Emery, Vitinha e João Neves, e no ataque já o trio conhecido Desiré Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Caso o Hakimi não tenha condições totais de ser titular, o que é muito provável de acontecer é que o Zaire venha fazer essa função do lado direito e o Fábio Ruiz começa jogando. Tem-se uma questão sobre o Fábio Ruiz já começar jogando e não o Zaire. Eu prefiro hoje o meia francês. Tá? Hoje o meia francês me passa mais confiança do que o Fábio Ruiz. Então é isso que eu imagino que o Luiz Henrique vai mandar a campo. Já do time do Arteta, já temos algumas questões aí, né? Já não é tão certo assim. Mas eu imagino que venha com o Raya no gol, na lateral direita, o Timber, a dupla de zaga já composta por talvez a melhor dupla de zaga hoje na Europa, que é o Gabriel Magalhães e Saliba. Do lado esquerdo, o Calafiori. Não é uma certeza, mas é quem eu acho que vai ser mandado a campo. O meio de campo, primeira função, obviamente, é do Reis. Ao lado dele, isso é uma coisa muito curiosa, que o Zubimendi praticamente fez todos os jogos da Champions, fez quase todos os jogos da temporada, até o jogo de ida do Atlético de Madrid. No jogo de volta, o Arteta prefere ir com o Lewis Skelly, que de fato tomou a titularidade nesse momento final. Eu acho que por uma questão de idade, o Zubimendi começa jogando, mas o Lewis Skelly não me impressionaria. Tá? É só realmente uma questão de idade e de experiência. Mais à frente, o Eze, acho que ele começa jogando. No lado de campo, Saka e Trossard, e centralizado, o Gyökeres. Deixei de fora desse time titular o Madueke e o Martinelli. Tá? Não acho necessariamente que o Madueke mereça estar de fora, mas eu acho que o Saka e o Trossard vão ter essa confiança. Eu acho que o último jogo contra o Atlético de Madrid ele é determinante para o Saka talvez começar essa final de titular. E por que a escolha do Martinelli no banco, para mim? O Martinelli é o artilheiro do Arsenal na Champions. Beleza. A questão é, eu elogiei muito o Martinelli no vídeo da seleção, mas eu tô falando de Arsenal aqui. Eu vi pouco do Martinelli nessa segunda metade de Champions. Eu queria ter visto mais. E eu senti que o Martinelli, tudo bem que contra o Sporting, contra o Bayern 04, o Arsenal não foi tão bem. Mas eu senti que o Martinelli se preocupou muito mais quando ele pôde jogar em defender do que atacar. Ah, mas foi uma escolha do Arteta escalar. Assim, pode ter sido. Mas eu acho que o próprio Martinelli se colocou tanto numa condição de preciso defender a ponto de um ataque mais fragilizado. Então, bom, meu povo, eu acho que é isso que eu posso dar de parecer para vocês. Afinal, é sábado na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. Quero saber de vocês quem vocês acreditam que seja favorito desse jogo. Então, comentários aqui de palpites. Qualquer atualização eu trago para vocês ou aqui mesmo nos comentários do vídeo ou até no Insta. Não esqueça, como eu falei no começo do vídeo, de deixar o like, de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também ativar o sininho para ativar outras notificações. A temporada dos clubes está terminando, talvez seja o último jogo mais importante. E bom, é isso. Vou ficando por aqui. Fui.